Eu tenho o privilégio, nessa noite, de encerrar essa série, Graça Presente e Graça Futura. Mas quando pensamos no que significa a graça de Deus, talvez venha uma definição rápida que nós aprendemos, às vezes numa escola bíblica dominical, às vezes estudando também livros que falam sobre a palavra de Deus, que graça é o tratamento imerecido que Deus concede aos humanos, ou seja, é simplesmente um transbordamento da bondade e da generosidade de Deus. E nós que participamos agora de pouco da ceia do Senhor, nós reconhecemos isso em nossa vida. E mais uma vez aqui no nosso ajuntamento, obrigado, Gui, como comunidade, nós louvamos ao Senhor, entoamos, lembramos do Salvador maravilhoso. E amanhã, começando mais uma segunda-feira, mais uma semana, é que essa verdade da graça permeie o meu coração e permeie o seu coração. Que a graça presente, onde nossos irmãos oraram, nosso irmão Paulo, nosso irmão Demerval, lembrando dos símbolos que representam a morte do Senhor Jesus, o nosso Salvador. O seu corpo, como disse nosso irmão Azaf, que foi moído, que foi esmagado, mas ele está vivo. Que isso permeie o meu coração e o seu coração, dessa graça presente, que nós, mesmo sendo indignos, fomos feitos dignos. Você foi aceito pela graça de Deus. E por isso, meu irmão e minha irmã, nós relembramos isso toda vez que estamos juntos como corpo de Cristo e principalmente também na ceia no Senhor. No entanto, podemos nos acostumar com essa verdade da maravilhosa graça e nos esquecer da natureza inesperada da graça e misericórdia de Deus. Isto é, como o nosso Deus Trino age, opera essa graça. Então, abra a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 5, e vamos dar, então, a continuidade em relação ao que estamos vendo do ministério profético de Eliseu, cujo nome significa Deus é o meu auxílio. Segundo livro de Reis, capítulo 5. E nós vamos, agora, nesse momento, semana passada, nós vimos então, estamos vendo essa série de milagres do servo de Deus, o profeta de Deus, ou o homem de Deus ali em Israel. No contexto, no panorama disso, você tem que lembrar que, apesar de não termos nenhum livro bíblico com o nome de Elias e de Eliseu, nós temos esse ministério profético desses dois profetas que foram designados por Deus, foram enviados por Deus para trazer a palavra de Deus ao Reino do Norte. Ao Reino do Norte, cuja capital estava em Samaria. E como nosso irmão Azaf lembrou da mensagem passada, da morte na panela e da multiplicação dos pães, você lembra desse contexto que nós estamos. Nós estamos no momento do rei Jorão, ou também chamado Jeorão. E esse rei, ele era então irmão de Acasias. E ambos, Acasias e Jeorão, eram filhos de Acabe e Jezabel. E Acabe e Jezabel é marcante, esse rei Acabe, no Reino do Norte, porque Acabe, ele oficializou a idolatria no meio do povo de Israel, no meio das 10 tribos do Reino do Norte. E seu filho Acasias seguiu o exemplo de seu pai. E seu filho Jorão, aonde agora nós temos o ministério de Eliseu, desde o capítulo 1, o irmão de Acasias, Jorão, assume porque Acasias não teve filhos, e quem assumiu o trono do Reino do Norte foi Jorão. E agora então está Jorão, que também seguiu os caminhos de seu pai, Acabe, e a sua mãe, pagã idólatra, Jezabel. E é muito triste ver que
a liderança de Acabe, a liderança de Acasias e a liderança de Jorão como representantes de Deus, como reis do reino do norte de Israel, afastaram cada vez mais o povo da aliança de Deus. Afastaram cada vez mais as famílias da aliança de Deus. E nisso estamos aqui com Eliseu. Eliseu, ele também tinha, segundo o capítulo 2, ele tinha também uma casa ali em Samaria, que era a capital do Reino do Norte, geograficamente falando. Mas então vamos ler aí de um personagem que vamos ler agora, que se chama Naamã. E Naamã é um nome comum, que era um nome comum na Síria, que significava gracioso, justo. Então, acompanhe comigo na sua Bíblia ou no seu aplicativo, segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 1 a 3. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. O rei sírio aqui provavelmente é Ben-Hadad II. E Ben-Hadad II tinha grande respeito por Naamã. O texto nos diz isso porque ele era um comandante, ele era um oficial de elite. Ele era algo do alto escalão do exército da Síria por causa de suas grandes conquistas. Agora, note que o autor desconhecido do livro de 2 Reis, que tanto como o livro de 1 Reis como 2 Reis, não sabemos quem é o autor destaca no verso 1 que o Senhor, o Deus de Israel, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Ele atribui que as conquistas desse comandante, desse supremo comandante do alto escalão do exército sírio, Naamã, as vitórias foram dadas pelo nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. Isso mostra a soberania do nosso Deus em todas as nações. Então você vai ver isso no Antigo Testamento, em livro dos profetas, como profetas Isaías, Ezequiel, Amós e principalmente o profeta Daniel. Você vê a soberania de Deus sobre todos os reinados. O texto diz que Naamã, apesar de tudo isso, abaixo da sua farda, abaixo ali de toda aqueles instrumentos que ele usava como um líder, o seu corpo tinha lepra. Talvez pelo versículo 11 que vamos ler daqui a pouco, dá a impressão que a lepra estava localizada em um local. Mas Naamã sabia que a lepra era uma doença que ia se espalhar por todo o seu corpo, e a lepra o levaria à morte. Enquanto o nome do profeta Elias é citado 29 vezes no Novo Testamento, o nome do profeta Eliseu é citado apenas uma vez. E é citado pelo próprio Senhor Jesus. Quando então em Lucas 4:27 Jesus diz: e havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. E esse é o contexto de Lucas 4, quando o Senhor Jesus entra na sinagoga como era de costume, e ele está em Nazaré, na cidade onde ele foi criado, Nazaré da Galileia. Ele entra e ali o assistente da sinagoga lhe dá os rolos da lei, o livro da lei, e ele lê o profeta Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2. E ele senta, e ele então, todos os olhos estão fitos no Senhor Jesus, e ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. Alguns estão ali e conversam a cochichar. Os homens apenas participavam desse momento da sinagoga. As mulheres e crianças ficavam à parte, tendo seus ensinamentos à parte.
E alguns cochichando diziam, não é esse o filho de José? Porque então ali eles conheciam que o marido de Maria era José. Por mais que ele não fosse o pai biológico de Jesus, eles pensavam que José era o seu pai. E então o Senhor Jesus começa a dar exemplos, e quando ele cita isso, falando então que eles queriam ver, e tudo isso é o contexto que Jesus diz que o profeta não é aceito na sua própria casa. Ele estava em Nazaré e estava sendo rejeitado por aqueles que o viram e não reconheciam quem ele era. Porque ele disse que a Escritura se cumpria, porque ele disse que o Espírito do Senhor está sobre mim, para dar então alívio, vista aos cegos, o poder de Deus agindo. Ele estava tomando a Escritura dizendo assim, eu sou o Messias do Antigo Testamento. Mas quando ele fala que na terra de Israel havia muitos leprosos na época do profeta Eliseu, mas Eliseu curou Naamã, o texto diz que aqueles homens na sinagoga ficam irados, com muita fúria, arrastam o Senhor Jesus, não deixam ele terminar o seu sermão, o arrastam para fora, vão então sobre o monte onde Nazaré fora construída, e ali querem jogá-lo de precipício abaixo. E ele, pelo seu poder, sai então do meio deles andando e vai embora. Eles ficaram furiosos. Por que tamanho ódio ao ouvir sobre Naamã? Porque Naamã era um inimigo de Israel. Naamã era um gentil que não fazia parte da aliança de Deus. Naamã fora aquele que conquistara tantas vezes Israel e oprimia Israel. O texto diz aqui que saqueadores sírios, depois de um dos ataques de Naamã a Samaria, no reino do norte, levava ali crianças presas e cativas. As crianças que estão aqui eram levadas de suas famílias e seus pais. Então, o ódio, a fúria daqueles homens religiosos. Irmãos, será que, numa aplicação para o meu coração e para o seu, será que nós não agimos da mesma forma com aqueles pecadores que trabalham conosco, moram perto de nós, ou ainda, talvez, são os pecadores que fazem parte da minha família e da sua família, então nós chamamos eles de pecadores e os tratamos desta forma. Não queremos tanto que eles estejam conosco, eles não fazem parte da nossa comunidade, não fazem parte da nossa aliança. E não entender a graça presente e a graça futura é nos esquecermos que todos somos pecadores e que a graça também nos alcançou. E que aqueles que ainda continuam mortos em seus delitos e pecados, como disse o apóstolo Paulo em Efésios 2, éramos também assim, porque Paulo está contando da sua vida pregressa, antes da conversão em Cristo. E como ele se inclui como alguém que era alguém que andava segundo o curso do sistema deste mundo, andava segundo a questão da direção do inimigo, daquele que é o príncipe das potestades do ar, e andava segundo as suas próprias inclinações da sua natureza carnal. E quando o primeiro mártir e discípulo de Jesus Cristo é apedrejado, Estevão, as roupas de Estevão são lançadas sobre os pés do jovem Saulo de Tarso. Agora o texto apresenta mais uma personagem, e aqui no caso uma heroína, que vem de herói, tá bom? Heroína que vem de herói, cujo nome nem ficamos sabendo. O texto fala de uma serva, uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã, mas cuja a fé no Deus de Israel e o testemunho convincente falaram ao coração da esposa de Naamã e levaram ela a reconhecer que Naamã precisava do Senhor, do Deus de Israel. Nesse trecho que vamos estudar, tome nota dos inesperados canais do poder de Deus nessa narrativa. Uma menina escrava não era considerada na sociedade.
Talvez ali, se fôssemos falar uma menina escrava, era uma pessoa de terceira, quarta categoria. Ela foi usada na graça presente de Deus, do Deus que é gracioso. E através da soberania e da sua providência, ela vai parar justamente na casa da esposa de Naamã. E ela, então, diz para ela: como seria bom se meu senhor, seu marido, Naamã, fosse ver o profeta em Samaria. Mas ela está dizendo, em outras palavras, o profeta que serve o Deus vivo, o Deus de Israel, o profeta em Samaria. Uma aplicação para o meu coração e para o seu coração: não negligencie, irmãos, o ensino bíblico para as crianças, e nem a fé das crianças no Senhor Jesus Cristo. Pois na sua graça o Senhor pode usar uma menina, pode usar um menino. Não negligencie. Continue ensinando as crianças, pais, continue ensinando as crianças no caminho do Senhor. Que bom que as crianças estão hoje com suas famílias, ao lado de seus pais, vocês estão juntos. Continue ensinando o caminho do Senhor Jesus Cristo, continue ensinando. Naamã precisava do Senhor. Mas vamos ver agora Naamã buscando o Senhor. Vamos continuar a leitura do verso 4 ao verso 10, segundo Reis, capítulo 5, 4 a 10. Naamã contou ao rei Ben-Hadad II, que é o rei, o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso. Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. O rei de Israel, como disse aqui, é Jorão, cujo nome significa em hebraico: o Senhor é exaltado. Mas Jorão, com o seu estilo de vida pecaminoso, levando o povo de Israel das 10 tribos longe de Deus, não estava exaltando coisa alguma o Senhor. Apenas o seu nome significava isso. Ele continuava no pecado contra Deus, como seus pais, eu disse, Acabe e Jezabel. Mas como representante perante Deus, ele leva o povo a se distanciar cada vez mais da aliança com Deus. Jorão tem apenas preocupações políticas e pessoais. Não pense em sua vida espiritual. Então o medo toma conta do coração de Jorão, ou seja, do centro do controle do seu ser. Irmãos, quando estamos como discípulos de Jesus, com o coração endurecido ou com a nossa consciência cauterizada, nos tornamos como Jorão, nos afastamos do Senhor, pensamos apenas em coisas materiais, políticas, pessoais, e temos medo, e medo de tudo. Jorão estava com medo de uma guerra. Jorão, que era o representante de Israel, ele se esqueceu que, como rei, ele sabia que o Deus de Israel havia chamado Israel para ser a vitrine para todos os povos.
aonde os povos olhassem para a vitrine de Israel como nação e vissem e conhecessem o Deus de Israel. Jorão não queria saber do seu Deus e não vivia nesse momento com o seu Deus. Na providência divina, novamente, na narrativa, Deus que não esconde os seus planos dos seus servos, e no caso desse ministério profético de Eliseu, Deus, de alguma forma que o texto não nos diz, revela ao coração de Eliseu, talvez numa visão, talvez num sonho, algo que o texto não nos diz, que o rei havia rasgado suas roupas e estava tremendo, aflito, com medo de Naamã e com toda a comitiva que chega ali. Agora, note uma coisa geograficamente. De Damasco, a capital da Síria, da onde Naamã sai, são 160 quilômetros. De Atibaia a Piracicaba são 130 quilômetros. Eles andaram sem carros, que nós temos, e tudo, numa comitiva de vários dias para chegarem em Samaria, em Israel. 160 quilômetros. Quando Eliseu manda um mensageiro, que nós não sabemos, talvez seja Geazi, como vimos que esse era o servo de Eliseu, Geazi, na semana passada com Asaf, e nas mensagens que estamos vendo, Geazi leva a mensagem e diz: o Senhor disse através do profeta Eliseu, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. De Samaria, a capital do Reino do Norte, até o Jordão eram mais 50 quilômetros que Naamã tinha que ir. Mas Naamã não estava preocupado com essa questão da distância. Ele viajou isso, foi encorajado pela sua esposa, por causa da menina escrava israelita. Ela disse, ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Porque na graça presente, o profeta era o canal do poder de Deus. E Eliseu sabia que Naamã precisava ser humilhado antes de receber sua cura. Agora, note uma coisa. A menina escrava, que não sabemos o nome, não falou nada do rei de Israel, e muito menos de presentes. Ela não falou nada. Mas note como nós recebemos gratuitamente, pela fé, sem nada fazer, a salvação. Não precisamos comprar, não precisamos pagar por aquilo que Jesus fez, quando o seu corpo foi moído, foi transpassado na cruz. Não. Note como, às vezes, os não salvos, eles precisam e carecem de conhecer a verdade de Deus. Os não salvos pensam que podem comprar a salvação. Os não salvos pensam que Deus, como disse o Asaf no início, pensam que vão fazer uma troca com Deus. Vão fazer uma questão que nós falamos em economia, né? A economia de escambo. Eu troco, eu dou isso para Deus, e Deus me dá, então, a salvação. Eu compro, eu pago. O que eu preciso fazer? Os não salvos continuam, e você talvez que está conectado conosco nesta noite, pense nisso, você não precisa dar nada para Jesus Cristo para ser salvo, porque Jesus Cristo fez tudo por você, deu tudo por você, a sua própria vida. Naamã busca o Senhor, mas Naamã também resiste ao Senhor. Vamos ler o verso 11 e o verso 12. Segundo Reis, capítulo 5, verso 11 e verso 12, diz assim: Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Naamã, como eu disse, havia viajado 160 quilômetros, isso não havia perturbado seu coração. Mas a raiz
do coração do grande comandante da Síria, Naamã, estava na raiz do seu coração o orgulho, cujo fruto foi externar a sua ira, a sua raiva, a sua fúria. Em sua mente, como um estrategista militar, Naamã havia traçado o plano da sua cura. Então, primeiro, seria recebido pelo próprio profeta. Segundo, o profeta tocaria no local da sua lepra. Terceiro, o profeta invocaria o nome do seu Deus e pronto, o resultado, curado. Mas não é desta forma que a graça presente de Deus trabalha. Não é assim que Deus trabalha. Quando o Senhor Jesus Cristo nos chama pela graça presente, venham a mim, Ele se apresenta como aquele que é manso e humilde de coração. Portanto, não há lugar para o orgulho humano na salvação. Prezado amigo que está conectado conosco nesta noite, ou presente aqui agora, não é da sua maneira a salvação. Pois se fosse da minha maneira, ou da sua própria maneira, iremos para o inferno. Contudo, Deus oferece gratuitamente o privilégio de você ir para o céu pela maneira dele, que é você crer no seu Filho único, Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Ouvimos algumas das crianças falarem textos a respeito do Senhor Jesus, como João 3,16. Mas quando, nos últimos capítulos que antecedem a cruz, do momento da crucificação do Senhor Jesus, em João 13, 14, 15, 16 e 17, no capítulo 14, Tomé, um dos 12 apóstolos, pergunta para Jesus de uma forma sincera: Senhor, não sabemos o caminho, mostra-nos o caminho. Então, o versículo 6 que uma das crianças disse foi: Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Meu amigo que está aqui conosco, talvez você conectado, essa é a maneira de Deus. Você não pode chegar a Deus e nos céus de Deus da sua maneira, do seu jeito. É da maneira de Deus o Pai, que enviou o Deus Filho para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. O nosso orgulho nos impede de chegar verdadeiramente até Deus e o seu céu, independente de sua posição social, profissão, condição de estudo, cor da sua pele, sobrenome da sua família. E não adianta também você ter uma vida religiosa. E o que é uma vida religiosa? Se você é apenas filiado a uma igreja, se você dá o seu dinheiro na igreja, se você faz boas obras, se você tenta mudar a sua vida, tudo isso que eu falei e citei são coisas válidas. Entretanto, se for a sua confiança nisso que eu citei, ser um membro de uma igreja, dar o dízimo, ter uma vida que aparentemente é mudada, fazer boas obras, na sua confiança está nisso, naquilo que você faz, e não naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na sua morte de cruz e ressurreição. Ou seja, você não confia a sua vida, a sua fé em Jesus Cristo, você deseja ser salvo por suas obras. Ser salvo por suas obras é ser salvo da sua maneira, não da maneira de Deus. Você quer ser salvo pelos seus méritos. E nós não somos salvos pelos nossos méritos. É da maneira de Deus, é do jeito de Deus. Através do profeta Eliseu, o Senhor Deus estava tratando o orgulho de Naamã. Como eu disse, talvez Geazi levou ali a mensagem. Lave-se 7 vezes no Rio Jordão significa lave-se no lamacento Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio lamacento.
Não sei como está o rio de Piracicaba ultimamente, ainda mais agora que estamos nessa parte da época da estiagem, mas na época do começo do ano, que choveu muito, o rio estava muito bonito, o rio de Piracicaba. Enquanto os rios Abana e Farfar, em Damasco, eles eram rios que as águas vinham da neve, das montanhas que rodeavam Damasco. E aquelas águas, então, eram puras e frescas. Naamã estava no seu orgulho, dizendo: eu vou entrar nesse rio lamacento? Que ofensa! Nem veio me atender, mandou aí um mensageiro. Ele não sabe quem eu sou? Naamã estava ao mesmo tempo tão perto e tão longe da salvação. Numa aplicação prática, quantas vezes você está tão perto da salvação, mas tão longe por causa do seu orgulho? Anos e anos ouvindo a palavra do Senhor, domingo após domingo, semana após semana, em tudo que acontece numa igreja bíblica e séria como a Visconde, que apresenta o Evangelho do Senhor Jesus, mas ainda no seu orgulho, você quer dar o seu jeito na salvação. Você está tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. E estar tão perto significa quase salvo, mas quase salvo significa totalmente perdido. Quase salvo significa totalmente perdido. Ou você é salvo por Jesus Cristo, ou você não é salvo por Jesus Cristo. Novamente eu quero repetir que o nosso orgulho nos impede de chegarmos até Deus. Mas Naamã confia no Senhor. Vamos seguir o texto do verso 13 ao verso 15. Segundo Reis, capítulo 5, verso 13, diz a palavra de Deus. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e seja curado. Lave-se e será curado. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança. Ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Mais uma vez, a graça presente usa agora outros personagens que não são, nem sabemos o nome. Assim como a menina escrava, a graça presente de Deus usa os servos de Naamã, seus oficiais. Eles estão dizendo: Senhor, se fosse algo tão difícil, o Senhor não faria? Nós já viajamos 160 quilômetros. E agora viajamos 50 quilômetros, estamos aqui diante do rio lamacento do Jordão. O Senhor não faria se fosse tão difícil? Deus usa na graça presente aquilo para tocar no orgulho de Naamã. Naamã então se rende diante daquilo que o profeta falou: entre no Jordão, lave-se, e 7 vezes. Você pode imaginar alguém que luta com orgulho? Ele afunda a primeira vez. Vamos lá, crianças, vamos contar? 1, 2, 3. Nada acontece. Nada acontece. Mas ele tem na mente 7 vezes. Vamos lá, crianças? Depois do 3 vem o... Suzana. 4. 5. 6. E na 7ª, isso, ele abaixa, e quando ele se levanta, ele olha a sua pele como de uma criança. Pele saudável de uma criança. A graça presente. Aquele homem confia no Senhor. Citando Dwight L. Moody sobre essa passagem, ele escreveu: Naamã perdeu a calma, perdeu o orgulho e perdeu a lepra. Essa costuma ser a sequência
pela qual os pecadores, orgulhosos e rebeldes são convertidos. Perdeu a calma, perdeu o orgulho, perdeu a lepra. Quando o orgulho cai, quando realmente confiamos no Senhor, quando o nosso coração é rasgado, e quando você diz: Senhor, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, Senhor, é só o Senhor que salva, a salvação pertence a Ti. Ele entra no coração, Ele cura, como nós cantamos. Ele é o Deus que cura, que liberta. E por último, nesse trecho, nessa narrativa, Naamã serve ao Senhor. Na sua palavra ele diz, a sua confiança agora é um testemunho, ele diz: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. E agora então vamos ler do verso 15 ao verso 19, no texto de 2 Reis 5. Verso 16, verso 15, vamos pegar o 15 novamente. Ok, vamos ver então o verso 15 novamente. Então Naamã e toda a comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus, ou seja, eles estavam no Jordão, voltaram mais 50 quilômetros para Samaria, a capital, onde Eliseu tinha uma casa na capital, em Samaria. Agora, e ele diz, então, ele disse, Naamã: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente de teu servo. Eliseu agora atende Naamã e diz: Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor. E lembra de Elias? Era a expressão do seu mestre, do seu tutor. Tão certo como vive Israel, ó Acabe, você é o perturbador de Israel. E agora ele repete o que Elias dizia, ele diz: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que este seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus. Deus com letra minúscula aí no seu texto, senão ao Senhor o nome da aliança de Deus, o Deus vivo. Verso 18, mas que o Senhor me perdoe por uma coisa. Quando meu senhor, o rei, Ben-Hadad II, for ao templo do Deus Rimon, o falso Deus Rimon, para adorar ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Naamã volta 50 quilômetros, como eu disse, está ali diante de Eliseu, e Eliseu não quis receber o presente, porque senão o crédito seria tomado para si, e Eliseu tiraria a glória que pertencia somente a Deus. Nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor, você e eu, meu irmão e minha irmã. Nós, quando pregamos a palavra, somos apenas um canal, um instrumento do Senhor, mas a glória é do Senhor, tudo é para Ele e tudo é por meio dEle. Por isso, nós não aceitamos nada em troca. Por isso, não queremos presentes. Por isso, não cobramos nada. Por mais que estamos pregando a palavra, não temos preço das mensagens diferentes de pregadores. Ouvi de um certo pregador dos nossos dias no Brasil, que ele queria ir para uma igreja no Rio de Janeiro, 50 mil reais, para 3 mensagens. O que aconteceu? Não temos verdadeiros homens de Deus nos nossos dias quando fazem isso. Não está no nosso trecho, se tivesse o Asaf, ele falou para mim que era a cura de Eliseu. Mas nós vamos ver o que Geazi fez. Asaf trabalhou semana passada, que Geazi começou na sua incredulidade.
E agora a derrocada espiritual da vida espiritual de Geazi é quando a sua ganância, o seu amor pelo dinheiro, ele quer isso, ele vai atrás de Naamã quando Naamã está voltando. E ele está tão cego na sua ganância que ele mente e diz, olha, Eliseu mudou de ideia, pode dar alguns presentes sim, um pouquinho, pouca coisa. E Naamã dá ali sacos para ele de ouro e mais coisas e tal. Naamã não sabia da mentira e do caráter perdido de Geazi. Como um discípulo de Deus, ele não teve poder para curar ali o filho da viúva. Foi incrédulo, não acreditou nos milagres dos pães. E agora também ele está levado pela ganância. Vemos o resultado aqui de Naamã, de uma conversão genuína no coração dele. No verso 18 ele diz, eu quero dizer uma coisa, Eliseu, que o Senhor, o nosso Deus, me perdoe de uma coisa. Ele era um comandante, ele era um oficial. O rei Ben-Hadad II tinha um costume quando ia adorar no falso templo ali do falso deus Rimon. E ele queria que Naamã, que era o seu braço direito, o seu comandante, fosse com ele. E quando ele se ajoelhava, ele se apoiava com o seu braço em Naamã. E Naamã está dizendo, olha, eu vou ter que fazer isso. Mas ele diz, quando eu for ao templo do deus Rimon para adorar ali e se apoiar em meu braço, o rei, que o Senhor me perdoe, quando eu também me curvar. Mas ele estava dizendo, eu não vou fazer isso de coração, porque no mundo inteiro não há Deus como há em Israel, ou seja, o meu Deus, o seu Deus. Muitas vezes também nós temos algumas aplicações que podemos orar por aqueles irmãos que estão em cargos oficiais, difíceis, mas aqueles irmãos que são sérios, que ocupam cargos oficiais e são sérios na sua vida cristã. Eu sei que isso é muito difícil no nosso contexto brasileiro, mas ainda assim há pessoas fiéis com cargos oficiais e que têm muitas situações difíceis, muitas situações complicadas, como esta que Naamã teria que enfrentar. E você deve orar por esses irmãos que realmente são fiéis ao Senhor e têm que realmente fazer muitas coisas difíceis e decisões difíceis, porque oficialmente trabalham para um governo, oficialmente ocupam um cargo público. Essa é uma maravilha de ver o texto presente, da graça presente e a graça futura. E é inesperada. Algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida. Nessa semana, vamos lembrar dessa atitude. Talvez desconhecidos, talvez poucas, tem muita coisa. Lembra daquilo que esse texto me faz lembrar, das coisas loucas que disse o apóstolo Paulo, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios deste mundo. Talvez, meu irmão, eu e você não somos conhecidos de ninguém nesse mundo tal, mas aonde a graça presente te levar, pela soberania e providência, talvez você tenha a oportunidade de falar com pessoas, com o seu médico, com a sua médica que você tenha consulta nessa semana. E talvez naquele momento ali você possa fazer como a nossa irmã Sophie fez, que ela está lutando com um câncer, uma metástase em seu corpo, e ela então gravou um vídeo para a equipe médica que cuida do seu tratamento, dessa fase terminal de metástase no seu corpo. Nossa irmã ali da igreja da Pauliceia, esposa do irmão Virgílio, que tem uma filhinha de 3 anos, a Rebeca. E ela gravou um vídeo dando testemunho do seu Deus, do Deus vivo. E como ela estava preparada e tinha confiança que mesmo que ela morresse, ela estaria com Jesus, por causa daquilo que Jesus fez por ela. Quando aquele vídeo de 12 minutos acabou, os 6 médicos que estavam ali vendo aquele vídeo estavam em lágrimas, chorando. Porque a medicina não tem resposta para a vida além túmulo, além morte. Mas aquele que dá a vida e dá a vida plena é o seu Deus.
e não há Deus no mundo inteiro como o nosso Deus. Nessa semana que você também possa ser aquele que lembre de fazer a obra do Senhor com alegria, de servir o Senhor aonde o Senhor te colocou. Lembre disso. Faça a obra. Você é útil onde você está. Independente do que você faz, a sua função. É quem você representa que vale. É de quem você é o embaixador. É de quem você é a embaixadora, a embaixatriz, que você representa o seu Deus. 2 Coríntios 5:20 diz que nós somos embaixadores de Cristo. É quem você representa. Aqui a graça presente usa nessa questão de lembrar desse homem que alcançou a salvação, a sua cura física, mas a salvação por servir a Deus de Israel, Naamã, que um dia estará na graça também futura, um dia. A salvação presente lembra que você é o instrumento, o canal para as pessoas, para este mundo. E que uma aplicação mais forte, talvez, para o nosso coração, vamos lembrar que éramos pecadores e Cristo nos alcançou. Outrora, como diz 1 Coríntios 6:11, vou terminar com esse texto aqui, e depois quero ler a grande ideia que eu quero sugerir para você desse texto. 1 Coríntios 6:11, eu acho maravilhoso esse texto que diz. Vamos pegar no contexto, vamos ler do verso 9 até o 11. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Agora note a graça presente no verso 11, que nos leva para a graça futura. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. É aquilo que celebramos na ceia. Em Isaías 53, quando Asaf leu, que você e eu, essa conexão eu achei muito importante. Nós somos o resultado do penoso trabalho do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados. E alguns de nós éramos assim. Leve isso na sua mente. Sem Cristo eu era assim, dessa forma. Mas isso foi no passado. Você foi purificado. Você foi declarado justo, você foi santificado pela obra do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Eu quero sugerir, para terminar, a grande ideia desse texto, dessa narrativa. A natureza inesperada da graça e misericórdia de Deus operou em nossa vida para nos tornar livres para ser misericordiosos com os outros, até mesmo ao ver a graça de Deus derramada na vida de nossos inimigos. Ficou uma grande ideia, bem grande, mas eu vou ler novamente. A natureza inesperada da graça e misericórdia de Deus operou em nossa vida para nos tornar livres, para ser misericordiosos com os outros. Com os outros que você vai estar amanhã, segunda-feira, em mais uma semana. Eu e você, com tantos contatos com tantas pessoas, com outros que estão ainda mortos em seus pecados, mas até mesmo ao ver a graça de Deus derramada na vida de nossos inimigos. Naamã, inimigo do povo de Israel. O comandante sírio, orgulhoso, cheio de si, que foi quebrado, Deus rasgou seu coração e ele foi curado. Naamã perdeu a calma, Naamã perdeu o orgulho, Naamã perdeu a lepra, porque reconheceu o Deus de Israel. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua graça presente que nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, por vermos nesta noite, nessa narrativa do profeta Eliseu, teu servo, cujo nome significa Deus é o meu auxílio, aonde, Senhor, o Senhor usou ele como canal do teu poder para quebrar um coração orgulhoso.
Senhor, nos lembre a todo momento que o nosso orgulho nos impede de chegarmos até Ti. Nos lembre, Senhor, que o nosso orgulho é um grande inimigo, que pela Tua graça temos que vencer a cada dia, nós que já somos salvos. E se alguém que está conosco conectado, alguém está presente aqui, que ainda está tão orgulhoso em si mesmo, querendo a salvação da sua maneira, Senhor, nós clamamos como igreja, quebra este coração, quebra este orgulho. Senhor, faz esta pessoa entender que aquele que o chama é aquele que é manso e humilde de coração, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nos ajude nesta semana a levarmos a Tua graça presente para aquelas pessoas que estão perdidas em seus pecados, como nós também estávamos um dia, totalmente condenados. Senhor, nos livre, Senhor, da ganância, de queremos um dinheiro que não é abençoado pelo Senhor, de queremos um dinheiro através daquilo que fazemos, dos dons e talentos que o Senhor tem nos dado. Senhor, nos livre disso, daquilo que Geazi fez. E a lepra de Naamã passou para Geazi e para toda a sua descendência. Senhor, não adianta queremos ganhar os tesouros deste mundo, se não ajuntarmos os tesouros que são tesouros nos céus, tesouros eternos que valem a pena, o investimento em vidas que precisam da Tua salvação. Senhor, não deixe que a nossa incredulidade, a nossa ganância ofusque o nosso coração, mas liberta-nos, ó Deus, de nós mesmos, como nós cantamos nesta noite. Liberta-nos para que, em Cristo, humildemente dependente dEle, possamos caminhar como discípulos de Jesus, com as mãos limpas, com o coração limpo, diante de Deus e diante dos homens. Mas não nas nossas forças, mas pela Tua graça. Graça presente, graça futura. No nome precioso do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém.